Adentremos as sombras imponentes da Roma Antiga, uma civilização que desafiou o tempo com sua audácia e grandiosidade. Aqui, no coração pulsante da história, gigantes políticos, visionários e guerreiros moldaram um império que se estendeu pelos confins do mundo conhecido. A cada passo pelas suas ruas de pedra, somos convidados a reviver as intrigas palacianas, as conquistas heróicas e as inovações que forjaram o curso da civilização. Olá, viajantes da história. Hoje, embarcaremos em uma viagem incrível para a Roma Antiga, onde selecionamos vídeos incríveis. Vamos conhecer as comidas, as relações amorosas, os generais e muito mais. Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O papel na função de Roma. Na maioria dos livros de história, não se fala muito sobre Roma nos dias que antecederam a sua transformação em uma república. Talvez pelo fato da Roma pré-republicana poder muito bem ser considerada uma nação de bandidos. Por causa de seu vasto poder, os romanos expandiram seu território, visando as cidades-estado vizinhas e simplesmente levando o que queriam, inclusive as pessoas. Um dos exemplos mais infames disso aconteceu no ano de 750 a.C., depois que os romanos decidiram que precisavam aumentar um pouco a população. Para isso, eles raptaram e engravidaram as mulheres dos sabinos, vizinhas, e assim botaram caldo no caldeirão cultural que veio a ser Roma. Funções adicionais dos gladiadores. Depois dos escravos, os entertainers, comediantes, atores, animadores, etc., era o degrau mais baixo da sociedade romana. Como os gladiadores eram, teoricamente falando, entertainers de primeira linha em Roma, não é surpresa que muitos homens e mulheres quisessem satisfazer seus desejos através deles. Esses casos incluíam encontros discretos nos quais as esposas de figuras proeminentes pagavam para serem agradadas pelos campeões da arena. E como qualquer tipo de relação de celebridades de alto nível, elas não estavam livres de escândalos. Faustina, esposa do imperador Marco Aurélio, era tão entusiasmada pelos gladiadores que seu marido consultou um oráculo sobre a situação, que sugeriu que Faustina tivesse relações com o gladiador e que o gladiador em questão fosse executado em cima dela, para que ela se banhasse no sangue dele e fosse purificada de sua luxúria. Marco Aurélio fez o que o oráculo disse, mas, imediatamente depois do feito, teve fim semelhante pelas mãos de Faustina. Beijos pelo mundo. Os antigos romanos adoravam beijar, tanto que espalharam a tradição por seu império e, consequentemente, ao redor do mundo. O beijo era uma parte tão grande da vida romana que se tornou codificada na lei e no costume social. Os romanos desenvolveram uma fixação com isso. Eles estavam obcecados com a forma como o beijo era feito, quem deveria ser beijado e sob quais circunstâncias alguém deveria ser beijado. Eles também se beijavam apaixonadamente diante de um grande grupo de pessoas, como parte de sua cerimônia de casamento, uma tradição que continua até hoje. Homossexualidade sim, mas não para todos. Na Roma Antiga, os homens eram completamente livres para ter relações entre pessoas do mesmo gênero, mas havia algumas limitações. Primeira, a única maneira de fazê-lo abertamente e não perder a posição social era ser o parceiro dominante na relação. Nesse caso, você podia se envolver livremente com quem quisesse, incluindo escravos, trabalhadoras das relações e até mesmo atores. No entanto, homens e mulheres certamente não eram de igual posição na Roma Antiga. Devido aos rigorosos papéis de gênero, os romanos desaprovavam que as mulheres assumissem qualquer tipo de papel dominante na sociedade. Assim, as relações entre mulheres tipicamente envolviam também um homem, pois o fato de adentrar-se era um símbolo de poder, fato que, de qualquer forma, mostra que eles eram um tanto liberais. Muitos casais não se importavam em trazer pessoas diferentes para a experiência. O gênero não importava, desde que todos estivessem se divertindo e a família estivesse estável quando o ato fosse praticado. O imperador Adriano era conhecido por se envolver em atos poligêneros sem o conhecimento de sua esposa, Vívia Sabina. Através dessas relações, ele encontrou sua alma gêmea, um adolescente chamado Antino. Por fim, Sabina ficou sabendo e se tornou infeliz, e Antino desapareceu. Tomado pela tristeza, Adriano declarou Antino um deus e ordenou sua adoração por todo o império. Virgens divinas.
uma pedra angular da fé durante os dias pagãos de Roma, as virgens vestais cuidavam do templo de Vesta, deusa do lar. Elas eram supervisoras divinas da segurança de Roma sob os olhos dos deuses, e havia 6 delas em todos os momentos. Elas eram escolhidas quando tinham entre 6 e 10 anos de idade, para servir durante 30 anos, período do qual deveriam permanecer virgens. As virgens estavam fora do alcance de todos os homens romanos, mas os imperadores muitas vezes extrapolavam as regras. Heliogábalo, por exemplo, se casou com uma virgem vestal em uma tentativa de gerar filhos divinos. Soldados autorizados a forçar relações. Forçar uma mulher nascida livre em Roma podia trazer muitos problemas, mas nos primórdios se podia fazer quase tudo a um escravo sem que ninguém sequer se preocupasse. Quando os exércitos faziam campanha em terras estrangeiras, os soldados eram pagos através de saques, o que significava que, em vez de moeda, eles podiam reivindicar qualquer coisa encontrada nas terras conquistadas. Isso incluía metais preciosos, comida, arte e até pessoas. As pessoas feitas prisioneiras pelo exército romano eram consideradas escravas e os soldados eram livres para fazer o que quisessem com elas. A consanguinidade era relativamente comum. Embora não fosse particularmente difundido e fosse desaprovado pela sociedade em geral, o incesto também existia na Roma Antiga. Tipicamente, os envolvidos eram aqueles que conseguiam escapar como figuras políticas poderosas. Um dos mitos mais famosos de incesto envolve Nero, que se dizia ter tido relações com sua mãe, mas, no entanto, esse mito já foi suficientemente refutado. Imperadores depravados. O fato de alguém ter poder suficiente para fazer o que quiser, na maioria das vezes sem consequência, pode levar alguns aos atos mais insanos e depravados que a mente humana pode imaginar. O imperador Nero, uma vez, transformou um homem em um eunuco e depois se casou com ele, apenas pelo fato dele se parecer exatamente como sua falecida esposa, que ele havia assassinado enquanto estava grávida. Nero fazia seu eunuco se vestir com as roupas de sua falecida esposa. Calígula roubava mulheres de seus maridos, tinha relações com suas irmãs, organizava festas só para adultos e entregou a todos os caprichos luxuosos. As trabalhadoras. Os romanos eram cativados pelas relações íntimas em todas as suas formas. Portanto, as pessoas que ganhavam a vida através delas não se incomodavam. Na maioria das vezes, as trabalhadoras eram escravas ou mulheres libertadas. Mas também existiam as cortesãs de nascimento livre, de alta classe, muito bonitas e ativas na vida romana. No ano 40, o Estado tributou oficialmente a profissão, o que a cimentou como um negócio legítimo, sendo promulgadas leis que proibiam penalidades morais às trabalhadoras por suas ações. Assim, enquanto os romanos regulares tinham que aderir a um código moral rígido sob o reinado de Augusto, as trabalhadoras eram livres para fazer o que quisessem. Quem aí gosta de um pudim de sangue ou uma cabeça de papagaio? A culinária muitas vezes nos surpreende com aromas e sabores singulares e, na maioria das vezes, julgamos sem ao menos experimentar. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, viajaremos para a Roma Antiga para conhecer um pouco da sua culinária exótica. Tá com água na boca? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Cabeça de papagaio. Um dos maiores entusiastas da gastronomia na Roma Antiga foi o imperador Heliogábalo, um apreciador dos banquetes e extravagâncias. Segundo relatos, ele era um verdadeiro glutão, que servia iguarias até mesmo aos seus criados. De acordo com textos antigos, ele serviu aos criados do palácio enormes travessas cheias de cabeças de papagaios. A admiração do povo romano por aves exóticas também incluía os flamingos. De acordo com Apício, estes animais eram preparados com cominho, pimenta e outras ervas. Além disso, ainda era comum a adição de tâmaras, que conferiam ao prato um sabor mais adocicado. Ironicamente, os romanos também pareciam se divertir com os papagaios. Segundo Plínio o Velho, o papagaio era interessante por sua habilidade de imitar a voz humana e conversar. O naturalista romano também observou que os papagaios foram capazes de cumprimentar o imperador e de pronunciar as palavras que ouviam. Além disso, notou-se que os papagaios eram ainda mais engraçados quando se deliciavam com um pouco de vinho. Não recomendamos reproduzir essa técnica, ok? Doninhas eram remédio. As doninhas não chegavam a ser o prato mais apreciado na Roma Antiga.
Mas se você sofresse de epilepsia, com certeza experimentaria a carne desse pequeno mustelídeo em algum momento. De acordo com Plínio o Velho, o cérebro do animal era desidratado e transformado em um excelente remédio contra a epilepsia. Além disso, a mistura do sal com a carne de doninha era tida como curativa contra a picada de cobras. Osso de girafa. Seria bem provável encontrar uma girafa perambulando pelas ruas da Roma Antiga, mas durante uma escavação em Pompeia, arqueólogos encontraram um osso de girafa no encanamento de um antigo restaurante. Após uma análise, foram identificadas marcas de corte no osso, sugerindo que a carne do animal foi processada em um açougue e posteriormente comida. Como uma girafa foi parar em um açougue na Roma Antiga? Bom, isso ainda é um mistério, pois foi a primeira e única vez em que restos desse animal foram encontrados em uma escavação na Itália. Pudim de sangue. O sangue animal era um ingrediente facilmente obtido na Roma Antiga. Além dos animais abatidos para consumo, os romanos tinham que lidar com os restos das criaturas que morriam diariamente nas arenas de batalha. Assim nasceram o pudim e a linguiça de sangue, um alimento barato e muito popular entre as classes mais pobres. O sangue era temperado com especiarias, nozes e ovos, e posteriormente inserido em intestinos de vaca. Atualmente, o chouriço é um prato muito semelhante apreciado em várias regiões do Brasil. Você já experimentou? A linguiça e o pudim de sangue também eram utilizados com uma finalidade um pouco mais obscura. Oferecer esses pratos era uma forma de detectar cristãos entre os romanos antigos, pois estes não podiam consumir sangue em hipótese alguma. Ratos. Na Roma Antiga, as famílias não tinham o hábito de criar gatos para afastar os ratos. Em vez disso, esse trabalho ficava por conta das simpáticas doninhas. A presença dos ratos era um grande problema, mas havia um roedor muito maior do que eles, sendo considerado uma verdadeira iguaria, o arganaz. Os legisladores romanos criaram leis proibindo o consumo dos arganazes, mas isso não impediu que os romanos desenvolvessem uma técnica engenhosa para criar estes animais. Os animais eram mantidos em potes, onde passavam por um processo de engorda, sendo alimentados com castanhas, faias e outras sementes. O gastrônomo romano Apício recomendou que os arganazes fossem cozidos com carne de porco e pequenos pedaços de arganaz picado batidos com pimenta, nozes, sílfio e caldo. Língua de pavão. Na Roma Antiga, a carne era uma iguaria consumida quase exclusivamente pelos ricos. No entanto, as carnes exóticas, como a do pavão, eram muito mais raras, e este animal costumava ser consumido quando os cozinheiros queriam impressionar os convidados em grandes banquetes. Curiosamente, uma das partes mais apreciadas pelos nobres era a língua do pavão, pois acreditava-se que aquele que comesse essa parte do animal se tornaria imune à peste. Segundo Apício, o pavão era considerado um prato de primeira linha, superando a lagosta, o coelho e outras carnes nobres. Além da carne e da língua, os membros das classes mais ricas comiam os ovos do pavão, também considerados superiores aos de outras aves. Salada de água-viva. Os frutos do mar também eram muito apreciados pelos romanos, mas de uma forma inusitada. Talvez os peixes dos mares da Itália não fossem muito interessantes, então eles consumiam bolinhos de carne de golfinho. O tempero desta receita ficava por conta do hortelã, da salsa e da pimenta, tudo cozido em vinho e óleo. Ironicamente, na Roma Antiga, o consumo de golfinhos era proibido por lei. Mas, assim como no caso dos arganazes, esses simpáticos animais viraram um verdadeiro alvo para as classes mais abastadas. Rutílio Rufo, particularmente, tinha o hábito de escravizar pescadores para obter peixes nobres e outros animais exóticos sem levantar suspeitas. Através desse meio, Rutílio também conseguia apreciar outros pratos um tanto incomuns, como a salada de águas-vivas. Pés de camelo. Apreciadores de pratos exóticos, os romanos também se deliciavam com a carne de camelo. Mais uma vez, escavações arqueológicas revelaram ossos um tanto peculiares. Eram calcanhares de camelo. Segundo registros,
O imperador Heliogábalo era um grande fã das receitas de Apício e tentava a todo custo reproduzi-las. Aparentemente, o imperador também apreciava línguas de rouxinol e cristas de galo retiradas das aves ainda vivas. Cérebro de cordeiro. Na Roma Antiga, todos apreciavam um bom prato de cérebro. Geralmente, as receitas de Apício levavam um toque de cérebro de vacas ou ovelhas jovens, mas esse ingrediente exótico também era utilizado para rechear salsichas romanas. Além disso, Apício também recomendou o uso dos cérebros no preparo de geleias, que eram enterradas na neve até atingirem a consistência ideal. Ketchup exótico. Você já pensou em comer uma deliciosa pizza temperada com intestinos de peixe? Na Roma Antiga não existia ketchup, mas um outro condimento era amplamente utilizado: o garo. Essa iguaria tinha ingredientes como intestinos e restos de peixes, tudo amassado com sal. Mas não se engane, um garo de cavala de Cartago era tão caro quanto os perfumes mais finos, sendo consumido apenas pela elite romana. Como não tinham condições de pagar por uma porção de garo, as classes mais pobres consumiam o alec, produzido com anchovas e restos de todo tipo de peixe que conseguiam arranjar. Carne de avestruz. Deliciosa, mas extremamente rara, a carne de avestruz era outra iguaria que só poderíamos encontrar nas mesas da elite romana. Trazido do exterior, esse animal era descrito pelo filósofo Galeno como grosseiro e difícil de cozinhar. Como você já pode imaginar, nosso conhecido imperador Heliogábalo não se importava com as opiniões alheias e chegou a importar as cabeças de 600 avestruzes para que seus cérebros fossem servidos num banquete luxuoso. Útero de porca. Presentes em diversas receitas do gastrônomo Apício, o útero de porca era um prato tão apreciado que os romanos chegaram a castrar esses animais para que os úteros se mantivessem frescos e saudáveis. Essa iguaria ainda era servida acompanhada de outras partes do porco, como a barriga e as tetas, tudo temperado com bastante menta, vinagre e mel. Parece apetitoso, não? Ouriço do mar. Voltando às escavações em Pompeia, um outro achado culinário surpreendeu os arqueólogos. Restos de ouriços do mar foram encontrados no encanamento de um restaurante, confirmando o sucesso das receitas de Apício. O gastrônomo recomendava que os ouriços fossem servidos em uma caçarola com os mais diversos acompanhamentos, como queijo e miolos. Apesar disso, esse animal era tão apreciado que os romanos eram capazes de comê-lo até mesmo cru, sem qualquer objeção. No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 maiores generais por trás de Roma. Tá curioso para descobrir mais? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Capitão africano. Roma, na Itália, passou por diferentes formas de governos ao longo da história, e a disciplina militar era encarada de forma severa. A monarquia esteve presente entre 753 e 509 a.C., enquanto que a república foi atuante de 509 a 27 a.C. Já o império entrou em cena no ano de 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Grandes generais romanos viveram tanto na República quanto no Império. Começando em ordem cronológica, vamos falar de Públio Cornélio Cipião Africano, que viveu de 235 a 183 a.C. Ele já comandava exércitos aos 25 anos de idade e é conhecido por travar uma guerra contra Aníbal, o líder dos cartagineses. Um conflito entre os dois aconteceu em Cartagena, na Espanha, no ano de 209 a.C., o que resultou na captura do quartel-general inimigo. Em 202 a.C., Cipião derrotou de vez o próprio Aníbal, na chamada Batalha de Zama. Mais tarde, essa vitória culminou em um tratado de paz com Roma, encerrando a Guerra Púnica, que durou 17 anos. O túmulo de Cipião está localizado em um mausoléu que lhe pertencia em Roma, apesar de, curiosamente, seu corpo não ter sido enterrado no local.
A história indica que ele deixou a cidade no fim da vida e morreu em Liternum, uma cidade da antiga Campânia, no sul da Itália Central. O mausoléu foi descoberto em 1780 por proprietários de um vinhedo. A reforma do luxuoso local custou 1,3 milhões de euros. Caio Mário. O general e cônsul Caio Mário habitou a Terra entre 157 e 86 a.C. Ele foi uma personalidade influente na transformação da civilização romana de república para império. Suas leis instituíram que os soldados passariam a carregar os próprios equipamentos e que os romanos sem terra teriam permissão para atuar no exército. Ele também ocupou o cargo de cônsul 7 vezes desde 107 a.C., embora sua eleição tenha se tornado cada vez mais relacionada à concessão de poderes de emergência para combater invasores do que à aplicação da Constituição. Ele foi eleito cônsul pela 7ª vez em 87 a.C., e desenvolveu uma intensa perseguição aos partidários de Sula, que só cessou com sua morte no confronto contra o inimigo em 86 a.C. Mário também se destacou como inteligente general, especialmente em ações realizadas na África e contra tribos alemãs. Lúcio Cornélio Sula. Sula foi um general, cônsul da República e ditador de Roma, que viveu entre 138 e 78 a.C. Como subordinado de Mário, Sula ganhou grande destaque ao liderar guerras e isso logo o incomodou. Sula estava sendo nomeado para o cargo de cônsul após seus esforços como general durante a Guerra Social, entre 91 e 88 a.C. Apesar de vários de seus comandantes se recusarem a acompanhá-lo depois da ameaça de Mário, ele conseguiu forçar Mário a sair da cidade, embora ele mais tarde voltasse e assumisse o poder de cônsul enquanto Sula estava montando uma campanha na Ásia. Logo depois, Mário morreu, o que resultou em mais oportunidades para Sula. Foi nomeado ditador e ganhou poder quase ilimitado. Sula foi peça essencial na vitória da Guerra Jugurtina. Jugurta, chefe dos Númidas, havia desafiado o decreto romano ao dividir a Numídia entre sua família real. Roma retaliou, derrotando o líder e levando-o ao exílio na Mauritânia. Sula fez um acordo com Bocos, rei da Mauritânia, que entregou Jugurta aos romanos, trazendo um fim sem derramamento de sangue à guerra. A história indica que sua morte foi causada por uma enfermidade. Pneu Pompeu Magno. Magno, ou Pompeu o Grande, nasceu em 106 a.C. Ganhou fama ao ajudar Sula a libertar Roma dos Marianos em 83 a.C. Ajudando a derrotá-los, ele ganhou o apelido de açougueiro adolescente. Quando os piratas mais tarde começaram a ameaçar o suprimento de milho de Roma em 67 a.C., Pompeu recebeu o comando de 120 mil soldados e 500 navios, dividindo o Mediterrâneo em 12 zonas e resolvendo o problema em 3 meses. Pompeu foi um líder político e militar da República Romana, uma das principais personalidades das últimas décadas da República e o general mais famoso de Roma durante seu fechamento. Ele se casou com a filha de César, Júlia. No entanto, quando Júlia morreu em 54 a.C., Pompeu e César travaram uma guerra. César venceu e Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto em sua chegada na véspera de seu aniversário, em 48 a.C. Antes disso, Pompeu, Júlio César e Crasso formaram o Triunvirato. Caio Júlio César. Quem nunca ouviu falar de Júlio César, o grande par de Cleópatra? Ele viveu entre 100 e 44 a.C. e foi um grande ditador da República Romana, apesar de alguns historiadores da antiguidade o classificarem como o primeiro imperador de Roma. Ao se unir a Crasso e a Pompeu, formando o primeiro triunvirato romano, construiu uma aliança que gerou incômodos políticos, especialmente por parte do Senado. É provavelmente o mais famoso de todos os romanos. Como ditador, revisou o calendário, iniciou a construção de uma basílica e emitiu uma nova moeda. Como político, Júlio César adquiriu uma grande conquista na Gália, que estendeu o território de Roma ao Canal da Mancha e ao Reno. Atualmente, a região da Gália é onde se encontram a França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha.
Suas conquistas concederam a ele um altíssimo poder militar, que ameaçava tirar os olhos populares de Pompeu, que o acusou de insubordinação e traição, ordenando que dissolvesse seu exército e voltasse a Roma. Júlio César se recusou e, em 49 a.C., liderou seu exército na Guerra Civil, na qual triunfaram. A relação amorosa de Júlio César e Cleópatra, faraó do Egito, é mundialmente conhecida. Ele foi assassinado em 44 a.C. por senadores, sob a liderança de Marco Júnior Bruto, sua morte precipitando o fim da República Romana. Marco Antônio. O cônsul da República Romana, Marco Antônio, viveu de 83 a 30 a.C. e é considerado o maior general romano. Entre 54 e 50 a.C., ele serviu Júlio César, tornando-se um de seus oficiais mais confiáveis. Após seu assassinato, Antônio se tornou líder de Roma, com o filho adotivo de Júlio César, chamado Otaviano, como seu principal rival. O segundo triunvirato foi formado por Antônio, Otaviano e Lépido, com Antônio tomando posse da metade oriental do Império Romano e Otaviano a maior parte do oeste. Mas haviam tensões entre Antônio e Otaviano. Otávia, esposa de Antônio, era irmã de Otaviano. Apaixonado por Cleópatra depois da morte de Júlio César, Antônio a devolveu para o irmão a fim de se casar com a amante rainha do Egito, local onde havia iniciado sua carreira como oficial. Com isso, ele perdeu sua aliança com Roma. Seu casamento resultou no nascimento de 3 filhos, Alexandre e Cleópatra, que eram gêmeos, e Ptolomeu Filadelfo. Quando a guerra eclodiu entre os 2 homens, Antônio foi derrotado e, acreditando nos boatos de que Cleópatra fora assassinada, cometeu suicídio. Cleópatra havia sido capturada por Otaviano, que pretendia exibi-la acorrentada em um desfile que faria em Roma. Ela, que não aceitaria ser humilhada, também recorreu ao suicídio. Marco Vipsânio Agripa. Agripa foi general da frota de navios do Império Romano e cônsul do Império, vivendo entre 63 e 12 a.C. Ele liderou a construção do porto de Portus Júlios, que uniu o Lago Lucrino e o Lago Averno para que os navios de Roma pudessem ser defendidos de ataques. Agripa e Otaviano lutaram juntos em muitas batalhas terrestres e marítimas em todo o Império, incluindo Gália, Germânia e provavelmente África, onde Agripa pode muito bem ter lutado contra seu irmão em uma das guerras civis, embora isso nunca tenha sido comprovado. Agripa era considerado o principal conselheiro militar de Otaviano. Agripa formou aliança com o imperador Augusto, a fim de melhorias em ruas e edifícios. Ele foi responsável por coordenar reparos nas obras de água de Roma. Germânico Júlio César. César foi um dos generais mais reconhecidos de Roma. Nascido em 15 a.C., foi nomeado comandante das forças na Germânia em 14 d.C., seu pai Druso tendo ocupado funções semelhantes. Este general e cônsul do Império era considerado um verdadeiro herói romano e era adorado pela plebe. Na Síria, Germânico enfrentou o governador do local, o Gneu Calpurnio Pisão, e, em meio a essa crise, adoeceu e faleceu. Sua morte em 19 d.C. causou grande comoção. Pisão foi acusado de tê-lo envenenado e, levado a Roma para julgamento, foi encontrado morto em sua cela, após um aparente suicídio. Cneo Júlio Agrícola. General do Império e governador da Grã-Bretanha, conquistou o local depois de travar batalhas por todo o país. Lá na Grã-Bretanha, construiu mais de 60 fortes. Nascido em 40 d.C., ele foi enviado até lá como comandante e tornou-se governador. Ele incentivou as comunidades a construir cidades no modelo romano na Escócia, por meio de seu poderio militar, educando os filhos da nobreza nativa à maneira romana. Ele também instruiu o prefeito da frota no norte da Grã-Bretanha a navegar pela costa norte, confirmando pela primeira vez a Grã-Bretanha. Agrícola foi chamado de volta da Grã-Bretanha em 85 d.C. O boato era de que o imperador Domiciano invejava seus sucessos. Ele se retirou da vida pública e faleceu em 93 d.C.
Nero Cláudio Druso. Este general do Império era conhecido como Cláudio. Não confunda com o imperador Nero, acusado de incendiar Roma. Cláudio nasceu em 38 a.C. e realizou campanhas bem-sucedidas na Alemanha. Sob seu comando, o exército derrotou diversas tribos, como Marcomanni e Cherusci. Ele foi o primeiro general romano a montar campanhas a leste do Reno, empurrando suas tropas até os rios Weser e Elba. Ele recusou a assumir o cargo de cônsul e cavalgou mais uma vez para a Alemanha, onde faleceu em 9 a.C., um mês depois de cair de seu cavalo. Ele tinha apenas 29 anos. Você já tinha ouvido falar de alguns desses generais? Qual deles você considera o maior? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!